eu vou ser a professora de línguas estrangeiras de vocês no curso paralelo no ano de 2021. Bom, para começar, eu queria falar que a gente já tem, assim, uma certa estrutura no curso, né? Acho que essa vai ser a primeira aula de vocês, se eu não me engano. Então, a gente já tem, assim, algumas estratégias dentro do curso para as aulas de língua. Então, assim, a gente vai trabalhar, pelo menos na minha matéria, mais com questões e com essa resolução de enviar lista, de resolver alguns assuntos. E aí, logo depois, a gente vai trabalhando juntamente essa questão mais de vocabulário. Porque aqui o nosso objetivo, infelizmente, assim, não dá para aprender a falar duas línguas em um ano com uma aula por semana. E o nosso objetivo é o vestibular, o Enem. Então a gente vai resolver mais as questões para se preparar mais para esse contexto, tudo bem? Bom, começando falando das línguas no Enem, aqui eu coloquei no slide o inglês no Enem, mas as duas são basicamente do mesmo estilo, as duas línguas. E aí tem basicamente duas estruturas, que é um texto ou uma música que tá escrito e aí você tem que ler totalmente e aí responder uma questão de marca X com 5 alternativas. Ou uma tirinha, uma charge, também são opções que a gente vai ter. Aqui eu coloquei dois exemplos de 2019. O primeiro, a questão 1, é In This Life, que é uma música da Madonna. E aí ela descreve tudo que ela passa e aí pergunta-se sobre o tema da canção. O sofrimento dessa canção foi causado por quê? Nesse caso é pela morte de um amigo jovem, mas a gente vai chegar lá mais pra frente. E a outra questão são duas crianças numa escola com livros e aí um vira pro outro e fala: ei, como é que você liga isso? Então é uma crítica social. Ou é uma questão mais de empatia, de compreender o que uma pessoa passa, ou é uma crítica social, no geral. Então a gente tem que saber esses dois conceitos que já vão ajudar a gente lá na frente. Falando em técnicas, a gente tem duas principais técnicas para resolver questões de linguagens, tanto em inglês quanto em espanhol, mas o nome delas é em inglês, que é o skimming e o scamming. O skimming é você tirar a nata do texto. To skim, em inglês, é tirar a nata. Então, a gente vai tirar essa nata do texto por meio de buscar as ideias principais. E aí, assim, a gente vai entender mais ou menos, como na questão anterior. Voltando um slide agora. Se aqui tá a música da Madonna. Nessa vida, sentada num banco de praça, pensando em um amigo meu, você não vai ver os detalhes, entendeu? Você vai passar o olho por cima, ver o que você enxerga ali, ver quais palavras você reconhece, para então fazer o scanning. O scanning é escanear o texto. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ler o comando. A partir do que o comando nos pedir, a gente vai ler com mais atenção partes específicas. Então, a gente vai olhando, opa, isso aqui que tá na questão. Então, é essa parte que eu tenho que focar. Então, primeiro a gente faz o skimming, a gente entende o contexto geral, só para ter uma noção do que tá falando, por cima. E aí, a gente lê o que a questão tá pedindo. E depois, se necessário, a gente volta pro texto. Por que a gente faz isso? O Enem, ele tem uma sacada genial. Ele coloca um texto de meia página. Você pode ficar ali meia hora só traduzindo o texto. Você chega na questão, a questão não tem nada a ver com o texto. Não é um contexto que está pedindo. Naquela questão específica pode ser só uma ortografia. Uma coisa assim, que não precisava ter gastado aquele tempo. E a gente sabe que o Enem é uma prova que tem essa questão do tempo ser curto, é muita questão, é muita coisa. Então pra que perder nosso tempo, entendeu? Quando a gente for ler por diversão, lógico que a gente não vai fazer isso. Mas para o Enem, eu particularmente acho importante a gente realmente focar e
fazer só o que a questão pede, não precisa mais que isso. Depois, se sobrar tempo, se você estiver lá sem fazer nada, você lê com calma, analisa, entende. Mas se a questão não pede isso, pra quê? Agora, se a questão pede, aí a gente tem que saber fazer. Então, aí vai entrar bastante essa parte mais teórica também. Como é que eu vou compreender um texto? Conhecendo vocabulário. Não tem jeito, gente. Você pode saber todas as técnicas, saber vários contextos, várias dicas. Se você não entender o que o texto está falando, se você não compreender ele com vocabulário, você não vai conseguir ir bem também na questão. Então a gente tem que aprender, eu vou mandar lista para vocês, vou falar algumas coisas em aula. Com as próprias questões a gente vai adquirindo isso, mas é prática, não tem jeito. As nossas aulas vão ser compostas de vocabulário básico, cognato, falso cognato, interpretação de texto. E a minha sugestão é que além das aulas, quando vocês tiverem um tempinho, vocês tentem assistir filme ou série, e aí tem um esqueminha pra gente fazer. Primeiro a gente escuta o áudio na língua escolhida, ou inglês ou espanhol, com legenda em português. Depois o áudio em inglês ou espanhol, com a legenda na mesma língua. E depois só o áudio na língua sem legenda. O mesmo episódio. Pra quê? Pra entender, pra compreender, pra fixar. E isso, assim, se vocês quiserem levar isso a sério, dá pra aprender a falar desse jeito. É um pouco mais difícil, mas dá. Eu já vi muita gente que consegue. Bom, textos em inglês de fácil compreensão. Eu separei aqui alguns que eu gosto e que eu, quando estava aprendendo, usei e usaria hoje também, alguns mais novos. E, bom, tem aqui 4 exemplos em inglês, que seriam How I Met Your Mother, que é uma sitcom, tem 20 minutinhos, e ela passa, assim, um exemplo, passa gírias e é facilmente compreensível. Ela não tem muitas palavras difíceis. Aí, além disso, um filme da Disney que eu coloquei é Diário da Princesa, mas aqui pode ser qualquer um. Esses filmes infantis, eles têm uma linguagem um pouco mais acessível e uma fala um pouco mais tranquila. Se você for ver, por exemplo, um filme de ação, de guerra, aí vai ser mais difícil de compreender. Filme em inglês da Inglaterra mesmo, britânico, é mais difícil de entender, porque eles têm um sotaque meio forçado. Então, o que acontece? Você não entende tão bem as palavras. Se você quer ir por esse caminho, começa com uma coisa mais leve, com o americano, desses que, assim, são mais pro público em geral e que não tem muito conteúdo mesmo, é o básico. Começa no básico, basicamente. Aí, além disso, eu coloquei uma outra sitcom, que é Brooklyn Nine-Nine. Ela passa numa delegacia, tem um pouquinho de ação, mas também não tem fala muito prolixa, não tem dificuldade em compreender. E o último é Harry Potter, que apesar de ter todo um contexto, eu acho que a maioria das pessoas conhece a história, e que apesar dessas algumas palavras diferentes, você também tem uma boa compreensão, porque é um filme que foi feito também para o público infantil. Então, comecem por esses mais simples e depois a gente vai evoluindo. Eu posso até dar mais dicas mais pra frente. Agora são esses. Já no espanhol, eu separei 3 que eu particularmente gosto. Tem muitos outros, tem muita música, tem muito o que a gente apreciar. Mas eu coloquei 3 sugestões que são algumas que eu utilizei também no aprendizado. Que são Rebelde, que é mexicano e é bem antigo, mas é voltado também para pré-adolescentes, então não tem uma linguagem tão difícil, tem as musiquinhas para você aprender a cantar junto, é mais fácil. Elite, que também é uma série adolescente, mas que tem um drama, um mistério, é interessante e aí você consegue escutar muito bem, os atores todos têm uma fala muito boa. E o último é La Casa de Papel, que esse é um pouquinho mais difícil a compreensão, eles falam um pouquinho mais rápido, mas que também dá pra compreender muito bem.
E aí eu separei algumas teorias pra gente. Primeiro eu vou falar tudo de inglês, depois tudo de espanhol, mas isso é uma introdução básica. Então, se vocês quiserem assistir os dois, essa seria a minha recomendação. Porque eu acho que é importante saber isso. Primeira coisa que eu separei foram os pronomes. Em inglês a gente vai ter os pronomes I, que é eu, you, você, he, ele, she, ela, it, isso. Esses são os do singular. Então, assim, no inglês não existe a cadeira, porque a cadeira é uma coisa. Então, não é uma mulher, não é um homem. Então, é um it, e não um ele ou ela. Então, eu, você, ele, ela, isso, I, you, he, she, it. E aí, depois a gente tem os do plural, que são we, you e they. Então, nós, vós e eles. Além disso, aí a gente vai ter os pronomes objetivos, que são o meu, o seu, o dele, o dela, que é me, you, him, her, it, us, you, them. E aí os de posse, o meu, o seu, o me, you é só o objetivo, depois, objeto. Isso. Aí o meu, o seu, my, your, his, hers, its, our, your, their. Possessivos. Meu, seu, que vai usar no final. São os pronomes possessivos, não os adjetivos possessivos, no caso. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. E os reflexivos, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves e themselves. São esses os principais pronomes que a gente vai reconhecer em textos. É importante reconhecer eles porque vai nos dar uma guia da frase. Então, a gente vai ter que decorar, basicamente. Aí, a gente tem o verbo to be. O verbo to be, que acho que a maioria das pessoas conhecem já, mas o básico dele é o pronome mais um verbo de eu sou ou eu estou nesse momento. Então, eu sou, I am. Você é, you are. Ele é, he is. Ela é, she is. Isso é, it is. Nos plurais, a gente vai usar sempre o are. Então, we are, you are, they are. Tem macete. O eu é o mais diferente, porque I am. O eles, na terceira pessoa do singular, vai ser sempre is. E os outros são are. A gente tem alguns verbos básicos além disso, que são, por exemplo, to drink, beber, to eat, comer, to jump, pular, to drive, dirigir, to like, gostar, to climb, escalar, to meet, conhecer, to play, brincar, to laugh, rir, to smile, sorrir, to run, correr, to phone, ligar, também é to call, to build, construir, to wait, esperar, to sell, vender, to watch, assistir, to want, querer, to sleep, dormir, to walk, andar e to forget, esquecer. São alguns dos verbos mais básicos que a gente vai começar a aprender e utilizar. Eu recomendo que vocês fiquem repetindo isso até você decorar, anota no caderninho o que cada um significa, porque são verbos que a gente vai ver muito nas questões que a gente vai precisar saber para compreender pelo menos o mínimo. Além desses, to ask, perguntar, to answer, responder, to open, abrir, to close, fechar, to sit, sentar, to stand, levantar, to count, contar, to draw, desenhar, to look, olhar, to read, ler, to sing, cantar, to talk, falar, to think, pensar,
to write, escrever, to paint, pintar, to cut, cortar, to buy, comprar, to stick, colar, to cook, cozinhar, to cry, chorar, to dance, dançar. E hoje de inglês seria isso. São alguns dos principais verbos que a gente precisa saber. Pronome e o verbo por enquanto, o to be, eu sou, eu estou, e alguns dos verbos mais básicos para a gente começar a construção de uma frase. Então, por exemplo, I ask questions. Eu faço perguntas. São coisas que a gente vai precisar para conseguir construir uma frase. Depois eu vou mandar alguns exercícios pra gente tentar construir alguma frasezinha. Vou mandar também uma avaliaçãozinha pra vocês. E aí a gente vai conversando mais. Meu e-mail tá na descrição do vídeo. Talvez o Ian coloque aqui. Mas, enfim. Se vocês vão me achar em algum lugar, pode me chamar no WhatsApp também. Tô aqui pra responder as dúvidas de vocês. Agora, na questão do espanhol. A gente vai ver basicamente a mesma coisa hoje. Então, primeira pessoa, no singular, yo. Segunda, tu. Terceira, ele ou ella. E a segunda, no formal, é usted, que seriam vós. E aí no plural, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos e ellas, na terceira. E na segunda do formal, ustedes. Então, ele, ella. Ele é ele, ella é ela. Não existe, como no inglês, o it, que seria uma terceira forma, né? Que não é humana. Então, eles usam, como no português, o masculino e o feminino. A gente vai ver que depois tem algumas diferenças, mas por enquanto é isso. E aí eu coloquei alguns verbos pra gente novamente, que são poner, que é pôr. E aí fica yo pongo, tú pones, él pone, nosotros ponemos, vosotros ponéis y ellos ponen. Seguir, yo sigo, tú sigues, él sigue, nosotros seguimos, vosotros seguís, ellos siguen. Ver, veo, ves, ve, vemos, ven y ven. Ir, yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros van, ellos van. Quieres, yo quiero, tú quieres, ellos quieren, nosotros queremos, vosotros queréis, ellos quieren. Yo puedo, tú puedes, él puede, no podemos. Pedir, yo pido, tú pides, él pide, nosotros pedimos, vosotros pedís y ustedes piden. Yo estoy, tú estás y él está. Yo soy, tú eres, él es. Tengo, tener. Yo tengo, tú tienes, él tiene. Dar, yo doy, tú das, ella da. Hacer, yo hago, tú haces, él hace. Decir, yo digo, tú dices, él dice. Saber, yo sé, tú sabes, nosotros sabemos, vosotros sabéis. Venir, yo vengo, tú vienes, él ven. Oír, escutar. Yo oigo, tú oyes, nosotros oímos, él oye, nosotros oímos, vosotros oís, ellos oyen. E por último, a la mesa, na mesa. La botella, a garrafa, la jarra, a jarra, la cucharilla, a colherzinha, la cuchara, a colher, el tenedor, o garfo, el cuchillo, a faca, el cuenco, a cumbuca, el vaso, o copo, presta atenção aqui, el copa, la copa, na verdade, la copa, a taça, é taça de vinho, não é a taça comum que a gente vê de copo. El prato hondo, o prato fundo, el prato llano, o prato raso.
E é isso hoje, gente. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela presença de todos vocês. Espero vocês nas próximas aulas. A partir daqui, a gente vai dividir sempre em uma aula de inglês e uma de espanhol. Eu quis fazer só essa de um apanhado geral, que a gente precisava saber antes de começar. Muito obrigada, até a próxima!